Meu nome é Jaime Sandel e hoje, atendendo a um pedido aí de um inscrito no canal, eu vou comentar a luta sobre o Mike Tyson e o Jake Paul. Eu quero começar falando o seguinte: se você está buscando uma análise técnica sobre o boxe desses dois atletas, não é esse vídeo, não é nesse canal. Eu não tenho capacidade técnica de fazer uma análise profunda sobre o boxe de ninguém, porque eu não sou boxeador. O que eu vou fazer aqui é uma análise de um lutador, que é o que eu sou, e um ex-atleta, sobre a luta desse outro ex-atleta, no caso a lenda aí, Mike Tyson. Eu vou começar falando sobre o Jake Paul. Muita gente que foi assistir essa luta movimentou milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Passou no Netflix ao vivo, foi uma coisa incrível. Mas muita gente nunca tinha ouvido falar do Jake Paul, ou tinha ouvido falar um pouco só. Sabia que ele era um youtuber e estava esperando ver o Mike Tyson massacrar um cara que não é um profissional, um youtuber. Bom, eu começo então falando o seguinte: para quem acha que o Jake Paul é um youtuber, vocês estão enganados, ele não é. Ele foi um youtuber e hoje em dia ele é um boxeador. E um boxeador muito bom, na minha humilde opinião. Sem querer entrar numa análise técnica do boxe dele, por que eu acho que ele é bom? Porque eu enxergo nele um controle de distância muito grande. Ele conhece a distância dele e dos adversários dele. E essa para mim é a característica principal de um bom lutador, de um bom striker. Seja ele de karatê, de Muay Thai, de kickboxing ou de boxe. É conhecer a distância. Você vê que ele não é um cara que solta soco no vazio, que solta golpe no vazio. Eu posso aqui mais pra frente fazer uma análise, por exemplo, do nosso Whindersson Nunes aí, um cara que eu admiro monstruosamente, mas que eu acho que ele já não tem um controle de distância tão bom. Eu posso fazer um vídeo mais pra frente falando sobre ele. Mas o Jake Paul conhece muito bem distância. Ele, além disso, é um cara alto e muito forte e focado. E ele ainda tem outra característica: ele é calmo. Então, quando ele entra para lutar boxe, eu já até falei isso muito tempo atrás num vídeo que eu fiz. A diferença do lutador para o não lutador é aquele cara que apanha e não se abala. O jogo dele, o plano dele não muda. O não lutador é aquela pessoa que treina, é brava pra caramba dentro da academia, quando chega para competir, quando chega para lutar e toma um primeiro soco, um primeiro chute, vai tudo por água abaixo. A pessoa se descontrola, ou fica completamente desvairada, ou fica com medo. E o Jake Paul é um lutador, porque ele não se abala, ele apanha e ele continua o plano dele, ele não se abala nem um pouco. Então esse lutador, o Jake Paul, ele é muito perigoso. Eu já estava falando isso para alguns conhecidos meus antes da luta. As pessoas, o que você acha? Eu falava, olha, eu acho que o Jake Paul vai ganhar. Ele é bom, ele é grande, ele é rápido, por um peso pesado, e ele tem a mão pesada. Para vocês terem ideia de alguns números aqui, para ilustrar isso que eu estou falando. O Jake Paul ele tem 27 anos, ele é novo, começou a lutar tarde, e ele já tem 12 lutas. Dessas 12 lutas, ele ganhou 11. Ele perdeu só uma para um boxeador chamado Tommy Fury. Tommy Fury, um bom boxeador que nunca perdeu. Eles fizeram uma luta, também foi muito falada essa luta, e o Jake Paul perdeu por decisão dividida. Então assim, isso quer dizer que um árbitro deu a vitória para ele, 2 deram a vitória para o Tommy Fury. E ele conseguiu um knockdown no Tommy Fury. Aliás, todas as pessoas contra quem ele lutou, até o Mike Tyson, né, ele tinha conseguido knockdown ou nocaute. Ele já ganhou do Anderson Silva, já ganhou do Nate Diaz, ganhou de vários lutadores de elite que saíram do UFC. Então ele é um cara bom de boxe, realmente. Ele é um lutador, é inegável isso. Inclusive eu vou indicar aqui, para quem gosta desse tema, existe um documentário sobre ele, chama Untold. Jake Paul, o garoto problema. Assistam. Eu digo isso porque antes de eu assistir esse documentário, eu tinha uma impressão totalmente diferente dele. Achava que ele era um playboy, um arrogante, um idiota, um fanfarrão. Mas não é bem assim não, a coisa é um pouco diferente disso. Ele realmente tem um começo, ele começou adolescente, muito novo, fazia uns vídeos meio bobocas, mas depois disso ele soube direcionar a carreira dele. Quando ele decidiu ser lutador, ele mergulhou de cabeça. Ele usou e usa o dinheiro dele de uma forma, na minha opinião, positiva dentro do boxe. Ele está levantando o boxe de novo. O boxe estava
tinha dado uma caída muito forte. Estava sendo atropelado pelo MMA. E ele está sendo um dos grandes responsáveis pelo resgate do boxe. Isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? Isso foi dito pelo Mike Tyson antes da luta. E outros profissionais de boxe já falaram isso. Esse cara está resgatando o boxe. E nesse documentário você vê que, além disso, ele estimula muito o boxe feminino, ele estimula melhores pagamentos, melhores bolsas para os lutadores. Ele é um cara que tem uma visão interessante. Você pode odiá-lo, mas assiste esse documentário aqui, que talvez a tua opinião mude um pouco. A minha mudou. Eu tinha um preconceito muito grande com ele e eu comecei a mudar. Então, falando dele. O Mike Tyson dispensa apresentações, só para quem é muito novinho, que talvez não tenha visto as lutas do Mike Tyson aí ao vivo. Eu tive a chance de ver. Era simplesmente uma coisa espetacular. O Mike Tyson era tão bom, que ele era tão forte que as pessoas às vezes esquecem de como ele era bom tecnicamente. É ainda, né? Mas o Mike Tyson, no auge dele, ele era tecnicamente muito bom. E ele usava, o boxe dele era um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a ver. Ele não usava tanto jab de aproximação, porque ele era muito mais baixo que os adversários. Então ele tinha um estilo diferente, ele se fechava, chegava perto, pendulava extremamente bem. Nossa, a esquiva do Mike Tyson era um espetáculo. E tinha dois porretes, né? Não eram mãos, era um porrete que ele tinha. E quando ele batia, realmente acabava. Geralmente as lutas acabavam no primeiro round, era muito rápido. E o que matou o Mike Tyson e o que atrapalhou muito foi realmente a cabeça dele. Ele é um cara que teve uma infância muito problemática e foi salvo, digamos assim, foi descoberto por um treinador que já era idoso, o Cus D'Amato, era idoso e eles tiveram uma história bonita, os dois. Parece até coisa de filme, mas o Cus D'Amato morreu. Depois que o Cus D'Amato morreu, a cabeça dele aparentemente não ficou tão boa. Ele tomou decisões aí erradas, se envolveu em várias polêmicas, acabou sendo preso e foi isso que afastou ele do boxe durante alguns anos. Depois ele volta, faz aquela luta icônica contra o Evander Holyfield, em que ele perde por nocaute técnico e depois na revanche morde a orelha do Holyfield, né? Arranca aquele pedaço de orelha. Todo mundo acho que conhece a história do Mike Tyson, sem dúvida nenhuma um dos maiores lutadores de todos os tempos, entre todas as artes, né? Não só de boxe, o maior lutador de todos os tempos, ponto. Não precisa se falar mais nada sobre essa lenda. Só que o Mike Tyson tem 58 anos de idade. E não é que ele tem 58 anos de idade e ficou treinando direto desde que ele parou, não. Quando ele se aposentou, ele parou de treinar um tempo, ele engordou, ele se envolveu em algumas polêmicas também, aí ele foi tentar uma carreira no cinema, ficou um pouco fora de forma, e aí agora ele decidiu voltar a lutar. E a primeira coisa que eu tenho que falar sobre essa luta é que é emocionante, para mim foi emocionante ver o Mike Tyson na forma que ele chegou, impressionante. Tava muito em forma, eu acho que esse é o maior estímulo para todo mundo ver que nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para voltar a treinar. Olha o Mike Tyson. Mike Tyson, tudo bem, é um ex-profissional, mas ele parou um tempão e ele voltou com uma forma invejável. Quando ele tirou a camisa na pesagem, eu falei assim, caramba, olha só o físico desse cara. Como ele conseguiu recuperar o físico dele. Incrível isso. A luta em si, tem muita gente que está falando que foi armada, eu não acho. Minha opinião particular, para mim não foi armada, foi uma luta séria, bem séria. E eu acho que o Jake Paul foi muito inteligente na estratégia, porque é o que eu faria. Quer dizer, eu correria, né? Eu ia passar ali pelo ringue e ir embora, eu não entrava no ringue com o Mike Tyson. Mas ele teve uma estratégia que eu achei muito inteligente, porque ele ficava ou muito longe, ou ele colava. Ele embaçou a luta para o Mike Tyson, né? Então, no começo da luta, nos 2 primeiros rounds, ele fica de longe, não se expõe e agarra, fica de longe e agarra. Até que ele começa, então, a mapear a distância do Tyson e começa a acertar bons golpes nele. Ele tem uma coisa que ele faz que é brilhante. Ele gosta muito de bater na linha de cintura, ele abaixa o corpo e bate na linha de cintura, abaixa o corpo e bate na linha de cintura. Daqui a pouco ele abaixa o corpo do mesmo jeito e solta um swing, um overhand, e que pega. É o golpe talvez principal dele de nocaute. E ele acertou o Mike Tyson com golpes duros, acho até que o Mike Tyson sentiu um momento ali. Eu vi o Mike Tyson, na minha opinião, ele deu uma balançada, acho que ele ficou tonto, bastante tonto. E o que me desagradou foi um tique que o Mike Tyson tava de morder a luva. Isso me incomodou bastante. A toda hora ele ficava mordendo a luta. Um tique nervoso assim estranho, sabe? Não me agradou muito ver aquilo, ele mordendo a luva daquele jeito. Achei o Mike Tyson com um preparo, como eu já falei, invejável. Ele aguentou o tranco. No final ele cansou, né? Deu para ver que ele caiu um pouquinho a intensidade.
mas ele soltou bons golpes também, só que ele teve dificuldade de achar a distância, eu acho. Ele teve dificuldade de chegar na distância do Jake Paul. Jake Paul muito mais rápido, muito mais novo. Eu fiquei com o coração apertado, assim, vou falar do meu sentimento. Eu fiquei com o coração um pouco apertado, porque ao mesmo tempo que eu fiquei empolgado de ver o Mike Tyson lutar de novo, eu fiquei com o coração apertado porque ele tem 58 anos e estava lutando com um rapaz de 27. E, olha, gente, é diferente. Por exemplo, você quando tem 27 anos, você quebrar um osso do rosto, você quebrar um nariz, você ser nocauteado, você tomar um soco que trinca uma costela, a tua recuperação é muito mais rápida. Um homem de 58 anos, se trincar uma costela, quebrar um nariz, for nocauteado, às vezes ele nunca mais se recupera 100%. A recuperação é muito mais lenta. Então eu fiquei com o coração apertado, torcendo para ele não se machucar. Não queria ver o Mike Tyson ser nocauteado. Não só porque eu não queria que ele perdesse assim, mas também porque, por pensar isso, um homem de 58 anos sendo nocauteado pode ser perigoso. Perigoso de verdade. Então eu fiquei um pouco agoniado com a luta. No final ficou uma sensação realmente de que, obviamente, ele perdeu e a sensação de que a luta foi real. Isso sim. Não achei que foi uma luta de exibição, não achei que eles seguraram a mão. Só no final que o Jake Paul, na minha opinião, de novo, eu digo, por respeito, ele não forçou. No final ele podia ter forçado, o Mike Tyson já estava cansado, já estava um pouco abalado pelos golpes e o Jake Paul segurou a mão. Inclusive, antes do final, fez uma reverência, foi muito bonito. E acho que no geral eu gostei da luta. Quem não viu ainda, assiste, tá na Netflix, e assiste esse documentário do Jake Paul para ver que é uma história incrível. Você pode odiá-lo, tudo bem, mas a história é incrível. Então, de qualquer forma, vale a pena assistir. Essa foi a minha opinião aqui sobre essa lenda que eu tive o prazer de conhecer ao vivo, pessoalmente. E, me arrepiei inteiro de apertar a mão dele. Eu falei, nice to meet you, champion. Pude falar essa frase, parece que eu estava ensaiando isso há 30 anos. Ficou muito legal, que realmente é uma lenda, o Mike Tyson. Os